Antes de pisarmos nas pedras irregulares da Via Sacra e sentirmos o barulho ensurdecedor de uma cidade de 1 milhão de pessoas ao nosso redor, quero fazer um convite especial para você que busca a verdade por trás dos mármores e das estátuas. Se você é fascinado pela vida cotidiana dos povos que construíram o maior império que o mundo ocidental já conheceu, pela engenharia impossível dos aquedutos e pela brutalidade silenciosa de uma sociedade que inventou a lei, mas também a escravidão em escala industrial, inscreva-se agora. Sua inscrição é o combustível que nos permite continuar resgatando essas histórias, transformando ruínas em narrativa viva e trazendo documentários épicos todas as semanas para a nossa comunidade. Imagine-se agora no coração de Roma. O ano é 100 depois de Cristo. O imperador Trajano governa o maior império da história, e a cidade abaixo dos seus pés não é uma cidade. Ela é um organismo vivo, caótico e barulhento, com 1 milhão de habitantes comprimidos em colinas e vales, onde o cheiro de pão recém-assado se mistura com o esgoto a céu aberto, e onde a distância entre a pobreza absoluta e a riqueza obscena pode ser medida em metros literais. Nesse mundo, não existe silêncio, não existe vazio, não existe repouso. A cidade nunca para porque a cidade nunca pode parar. Para o romano comum, o dia começa antes do sol nascer. Não porque ele quer, mas porque a cidade não deixa escolha. Os carros de transporte de mercadorias, que eram proibidos de circular durante o dia, descarregavam nas ruas durante a madrugada, com o estrondo de rodas de ferro sobre pedra que o poeta Juvenal descreveu como capaz de acordar os mortos. O barulho era constante e total. Como você sobrevivia em uma mega cidade sem saneamento, sem sistema de saúde, sem proteção contra incêndio e sem nenhuma das estruturas que consideramos básicas para a vida urbana? Hoje vamos reconstruir em detalhe essa extraordinária e contraditória civilização, onde a engenharia mais avançada do mundo antigo coexistia com condições de vida que matavam pessoas aos milhares todo ano. Para entender como era viver em Roma, precisamos primeiro entender onde as pessoas dormiam. E a resposta vai surpreender quem imagina Roma como uma cidade de colunas brancas e jardins perfumados. A esmagadora maioria dos romanos, entre 90% e 95% da população urbana, segundo estimativas de arqueólogos baseadas nas escavações de Ostia, o porto romano mais bem preservado do mundo antigo, vivia em edifícios chamados insulae. A palavra em latim significa ilha, porque esses blocos de apartamentos se erguiam isolados entre as ruas, como ilhas de pedra e tijolo em um oceano de barulho e movimento. A ínsula não era o apartamento confortável que a palavra sugere. Era uma estrutura de 4 a 7 andares, construída com a velocidade e o descaso que o lucro máximo exigia. Os senhorios, que eram frequentemente membros da elite romana, construíam esses edifícios com paredes finas e fundações mínimas para caber mais unidades no mesmo terreno. O resultado era catastrófico. O poeta Marcial registrou ter visto uma ínsula de 7 andares desabar durante o jantar, soterrando os moradores que nunca conseguiram escapar de seus quartos. O imperador Augusto precisou limitar a altura dos edifícios a 21 metros, após colapsos repetidos e catastróficos. E Nero, depois do grande incêndio de 64 d.C., baixou esse limite ainda mais, reconhecendo que a construção romana simplesmente não conseguia sustentar com segurança estruturas mais altas. Vamos acompanhar a vida de um homem que chamaremos de Marcos, um sapateiro de 40 anos, que mora no 4º andar de uma ínsula no bairro do Subura, o bairro mais denso e mais perigoso de Roma, situado no vale entre o Esquilino e o Quirinal. Marcos acorda antes do amanhecer, não em uma cama com colchão, mas em um estrado de madeira com palha prensada, coberto por um único manto de lã. Seu quarto tem menos de 20 metros quadrados, e nele vivem ele, sua esposa e 2 filhos. Não existe cozinha, não existe lareira. O regulamento das insulae proibia fogões nos andares superiores, porque uma única lamparina de óleo derrubada era capaz de transformar um edifício inteiro
em uma fogueira em questão de minutos. E os Vigiles, a brigada de 7.000 homens criada por Augusto especificamente para combater os incêndios constantes de Roma, não tinham equipamento suficiente para salvar estruturas que pegavam fogo como papel. Marcos desce os 4 lances de escada de pedra no escuro, porque não tem dinheiro para manter lamparinas acesas a noite inteira. Os pobres de Roma iam dormir quando escurecia, porque o óleo de iluminação era caro demais para ser desperdiçado. Na rua, ele compra o primeiro alimento do dia em uma das 800 tabernas que abriam antes do sol nascer, um pedaço de pão escuro de centeio mergulhado em azeite e algumas azeitonas salgadas. Era isso o café da manhã da maioria dos romanos, simples, rápido e barato, porque a cidade já estava em movimento e esperar não era uma opção. A alimentação do plebeu romano era uma engenharia de sobrevivência calórica baseada em 3 pilares: o pão, o azeite e o vinho. O pão era produzido por padarias especializadas chamadas pistrina, e arqueólogos encontraram mais de 30 pistrina em Pompeia sozinha, provando que a produção doméstica de pão era praticamente inexistente na cidade. A análise química de pães carbonizados encontrados em Pompeia em 2020 revelou uma diversidade surpreendente de ingredientes, incluindo nozes, azeitonas, queijo e especiarias, sugerindo que mesmo o pão mais simples tinha uma sofisticação nutricional que pesquisadores modernos não esperavam encontrar. Mas o prato que definia o almoço da massa trabalhadora romana era servido nos thermopolia, os restaurantes de rua da cidade. Os contadores de pedra com dolia, os enormes recipientes de cerâmica embutidos na bancada, continham lentilhas, grão de bico, carnes ensopadas e vinho diluído em água. Na escavação de um termopólium intacto em Pompeia, em dezembro de 2020, arqueólogos encontraram restos de carne de porco, cabra, peixe e caracóis terrestres, todos cozidos juntos em um ensopado, que seria o equivalente ao prato do dia de um trabalhador romano. Era uma comida densa, calórica e surpreendentemente proteica. Marcos passa o dia em sua oficina no térreo da ínsula, que aluga ao mesmo senhorio do apartamento, um senador absenteísta que jamais pisou no Subura na vida e que gerencia suas propriedades através de libertos pagos para extrair o máximo de aluguel possível. Marcos conserta sandálias e sapatos, atende clientes, negocia o preço do couro com fornecedores e no meio da tarde fecha a loja e faz o que praticamente todo romano livre de Roma fazia todas as tardes, sem exceção. Vai às termas. As termas romanas não eram simplesmente banheiros públicos, eram a instituição social mais democrática que o mundo antigo já produziu, e provavelmente a mais avançada tecnologicamente. No século II d.C., Roma tinha mais de 900 casas de banho públicas e 11 grandes complexos termais imperiais. O maior deles, as termas de Caracalla, podia atender 1.600 pessoas simultaneamente. A tecnologia que sustentava esse sistema era de uma complexidade que não encontraria paralelo na Europa por mais de 1000 anos. O hipocausto, um sistema de aquecimento por ar quente circulando sob o piso suspenso, em colunas de cerâmica de 1 metro de altura, aquecia o ambiente de forma uniforme e contínua, sem chamas visíveis, sem fumaça, sem o perigo do fogo direto. A água que abastecia as termas chegava através dos aquedutos romanos, 12 estruturas de engenharia que transportavam cerca de 1 milhão de metros cúbicos de água por dia para a cidade, a partir de fontes naturais, às vezes a mais de 100 quilômetros de distância, usando apenas a gravidade e o cálculo preciso do gradiente de inclinação dos canais. Dentro das termas, Marcos atravessa o processo padrão que todo romano seguia como um ritual. Primeiro, o apoditerium, o vestiário onde deixava suas roupas com um escravo guardador. Depois, o tepidarium, a sala morna de temperatura intermediária, onde o corpo se preparava para o calor. A seguir, o caudarium, a sala quente com piscina de água quente, onde a sujeira do dia era removida usando um instrumento chamado estrigil, uma espátula curva de metal ou osso com a qual o romano raspava o óleo e a sujeira da pele, porque o sabão era raramente usado. E, finalmente, o frigidarium, a piscina de água fria que fechava o ciclo, e que pesquisas modernas de termorregulação confirmam como extremamente eficaz
para a recuperação muscular e a estimulação do sistema imunológico. Mas as termas eram muito mais do que higiene. Eram o fórum informal da cidade. Dentro delas, Marcos encontra seu patrão, o comerciante mais rico do bairro, a quem ele deve uma relação de clientela, uma das instituições sociais mais fundamentais de Roma. O patrão oferecia proteção legal, influência política e crédito, em troca de fidelidade, presença e apoio público. Marcos ouve as notícias da cidade, discute os preços do couro, negocia um pequeno favor e estabelece os vínculos invisíveis de reciprocidade que eram o verdadeiro tecido da sociedade romana. Não os decretos do Senado, não as campanhas militares, mas as conversas entre homens com óleo na pele, dentro de uma sala de pedra aquecida. À noite, o perigo aumentava de forma exponencial. Roma, na escuridão, não era a mesma cidade do dia. Sem iluminação pública, sem policiamento organizado, as ruas do Subúria se tornavam território de ladrões, de bêbados e de jovens aristocratas que praticavam o que os romanos chamavam de rixas noturnas, um eufemismo para ataques violentos por diversão. Marcos compra a ceia em um termopolium que fica aberto até tarde, leva para casa lentilhas com azeite e um pedaço de queijo, e come com a família à luz de uma única lamparina a óleo, cujo custo ele calculou como parte do orçamento doméstico com a mesma precisão com que calculava o preço do couro. Existe, porém, um contraste que as escavações arqueológicas revelam com uma ironia perfeita. Enquanto Marcos dormia em seu quarto apertado, sem água corrente, sem saneamento, e com o risco real de que o edifício desabasse ou pegasse fogo durante a noite, a poucos quilômetros de distância, no Palatino, os cidadãos ricos de Roma dormiam em domos com impluvium, o pátio interno aberto para o céu que capturava a água da chuva, com mosaicos de mármore nas paredes, com o sistema de hipocausto aquecendo o chão e com água encanada chegando diretamente por tubos de chumbo vindos dos aquedutos. A mesma engenharia que tornava possível a megacidade romana criava dentro dela dois mundos tão separados quanto poderiam ser: o do senador que nunca viu a ínsula que possuía e o do sapateiro que nunca viu o jardim do senador que o explorava. E é nesse contraste que está a verdade mais profunda sobre Roma. A civilização que inventou o direito codificado, o concreto, o aqueduto, a estrada pavimentada e o governo representativo era, ao mesmo tempo, a civilização que normalizou a escravidão em escala de 1/3 da população, que construiu apartamentos sabendo que iam desabar, e que alimentou a plebe com distribuições gratuitas de trigo não por compaixão, mas para manter o controle político. O escritor Juvenal descreveu isso com uma precisão que 2000 anos não envelheceram. Panem et circenses. Pão e circo era o que o império oferecia à massa em troca de silêncio e obediência. Quando o sol nascia sobre Roma no dia seguinte e Marcos descia suas escadas antes do amanhecer, com o barulho dos carros noturnos ainda ecoando nas pedras, ele não se sentia habitante de um império em decadência. Ele se sentia parte do maior experimento urbano que a humanidade já havia tentado, e estava tentando ainda. Ele acordava em uma cidade que tinha água limpa chegando de montanhas distantes por canais de pedra, que tinha pão sendo assado a cada hora em centenas de fornos, que tinha médicos, cirurgiões, arquitetos, engenheiros e filósofos, todos operando ao mesmo tempo, no mesmo espaço urbano comprimido, ruidoso e vivo. A história de Marcos e dos milhões de romanos anônimos que construíram, sustentaram e eventualmente viram declinar esse império nos ensina algo sobre a contradição fundamental da civilização humana. Que quanto mais complexa uma sociedade se torna, mais visíveis ficam tanto as suas conquistas quanto as suas crueldades. Que o mesmo povo capaz de construir aquedutos que ainda estão de pé 2000 anos depois era capaz de normalizar a crueldade do Coliseu. Que a mesma civilização que produziu Marco Aurélio e a filosofia estoica produzia também insulae que desabavam sobre os pobres durante o jantar. Roma não foi uma era dourada, foi uma era humana, na mais completa acepção da palavra, com toda a beleza e toda a brutalidade que isso implica. Nós do canal Reconstruindo a História acreditamos que cada pedra da Via Sacra, cada grão de trigo carbonizado nas Dolia de Pompeia
e cada inscrição anônima nos túmulos do povo comum de Roma carrega uma lição que o nosso tempo ainda precisa aprender. A história não é feita apenas de imperadores e batalhas, mas da inteligência silenciosa e da resiliência cotidiana daqueles que construíram o mundo com as próprias mãos, sob estruturas que podiam desabar a qualquer momento. Se você se sentiu transportado para as ruas barulhentas do Subura e valoriza esse tipo de resgate detalhado da vida real, deixe o seu like agora mesmo. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade de exploradores do tempo, inscreva-se e ative as notificações. Temos muitos outros séculos para escavar e muitas outras lições do passado esperando por você. Muito obrigado por nos acompanhar nesta jornada pelo coração do Império Eterno. E nos vemos no próximo episódio, onde mais uma página da história ganhará vida diante dos seus olhos. Até lá!